E é exatamente isso, né? É se conhecer, como a gente estava falando agora há pouco, sobre integridade, autoconhecimento, saber onde você quer chegar, você tem isso bem claro, certo? E fazer escolhas. A partir desse momento, o quanto essas escolhas são ok para você, são minhas escolhas, e o quanto é um sacrifício. Pois é, esse é outro ponto também que acho que eu fiz um trabalho mental durante bastante tempo para me direcionar a isso. Eu acho que a coisa mais difícil para muita gente é fazer escolhas. Então, eu me policiei tanto que hoje, se eu tenho qualquer dúvida sobre qualquer tema, eu escolho na hora. Eu não me permito ficar devagando e pensando muito sobre isso, porque demorar para tomar decisões, demorar muito para escolher, só te faz perder tempo. Escolhe um caminho e vai. Então é isso que eu faço. Então para mim não é difícil tomar decisões, não é difícil fazer escolhas, não é difícil abrir mão de nada. E a partir do momento que eu escolho um caminho, eu tenho certeza que eu estou abrindo mão de outras coisas, e isso não é um peso para mim, porque eu estou ciente disso. Então quando eu decido, por exemplo, quando eu decidi não ter filhos, quando eu decidi não casar, eu sabia que em alguns momentos eu podia me sentir sozinho, eu podia olhar para os meus amigos que estariam casados e tendo filhos e falar, será que eu não poderia estar com eles? Então, pelo contrário, acho que eu me blindei tanto disso que isso não me incomoda em nada. Pelo contrário, como eu disse, quando eu vejo meus amigos nessa situação, eu falo, estou tranquilo com as minhas escolhas, estou feliz por ter escolhido o caminho que, para mim, nesse momento, é o que me faz mais feliz. Então, acho que é importante sempre você estar feliz com as suas escolhas. E principalmente, Juliano, você pode mudar de opinião o tempo todo. Eu sempre penso nisso. Se eu me arrepender, se eu mudar de ideia, se eu não estiver mais feliz assim, eu mudo a hora que eu quiser. Então, acho que isso me dá uma tranquilidade muito grande. Ter liberdade de poder voltar e mudar quantas vezes eu quiser. E sacrifício só é sacrifício quando a gente não está feliz com aquilo, né? Perfeito. Quando a gente leva um peso para aquilo e a hora que você tem confiança nas suas escolhas, aquilo deixa de ser um sacrifício, simplesmente é o meu caminho. Eu decidi ter essa jornada faz parte dela, né? E estou feliz com isso. Exatamente. Você faz uma escolha, você abre mão de muita coisa, mas você vai viver outras experiências. Então, no meu caso é isso. Eu sempre olho muito o que eu estou vivendo de positivo. Pô, que bacana, eu com 33 anos já conheço 37 países, acabo repetindo muitos mesmos países, poderia ter conhecido muito mais, mas uma vez por mês eu faço alguma viagem para o exterior. Então, isso para mim, eu acho que é um privilégio enorme. Quando eu vejo a média da população, não só no Brasil, que a gente sabe que tem uma desigualdade social muito grande, mas como eu viajo bastante, e geralmente sozinho, eu converso muito com pessoas que eu conheço nos lugares que eu tô. Eu vou muito para os Estados Unidos, e os Estados Unidos a gente tem aqui no Brasil como um ideal de país bem-sucedido, que todo mundo ali tem uma qualidade de vida boa, a classe média é muito uniformizada, e os americanos, no geral, eles não saem dos Estados Unidos. Quando eles escutam que mês passado eu estava na Europa, e que no anterior eu estava nas Maldivas, e que agora eu estou em Las Vegas, eles se surpreendem, porque para eles isso não é por dinheiro, mas é por liberdade, eles não estão acostumados com isso. Então acho que saber fazer as suas escolhas, olhar o que elas te trazem de positivo, em vez de ficar olhando o que você perdeu, é a chave do sucesso. Perfeito. E uma das coisas aqui que a gente fala e busca inspirar as pessoas é por mudar um pouquinho a chavinha, mudar a mentalidade, né? Ver as coisas de um novo, por uma nova visão, por um novo prisma. E como quando começou essa sua mentalidade de estar bem com as suas escolhas? Porque, de novo, isso não é algo que a gente aprende na escola, não é algo tão simples para a maioria das pessoas. Como foi para você aprender essa mentalidade? Pois é, Juliana, é engraçado. Não sei exatamente em que momento isso aconteceu, mas eu nunca me identifiquei com nada que eu vivia quando eu estava ali na minha família. Eu sempre olhava aquilo, a forma como meus pais viviam, de novo, cada um tem suas escolhas, eles estão super felizes com as escolhas deles, mas eu não me identificava com aquilo, de morar no mesmo lugar a vida inteira, de não ter grandes ambições de mudar de casa, de mudar de cidade. Aquilo sempre me incomodou. E em vez de eu entrar em depressão ou de me sentir mal por eu não fazer parte daquilo, eu sempre quis criar a minha própria liberdade, criar a minha própria vida. Então, eu sempre busquei ser livre. E acho que todas as escolhas que eu fiz, eu mirava a liberdade, eu mirava uma plenitude de liberdade, eu mirava poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Então, eu fui caminhando sempre para isso. Eu quis trabalhar logo cedo, eu arrumei emprego num hotel em Santos, que é a cidade onde eu morava, ganhando super mal, só precisava falar inglês, então fui trabalhar lá. E com o objetivo de ter minha liberdade, de poder fazer as coisas que eu queria. Então acho que desde cedo me incomodava o status quo. Acho que o status quo é a coisa que eu mais
tenho pavor. Sempre que tem um padrão social, um padrão de alguma coisa, eu quero fugir daquilo e quero viver de uma forma diferente. Mesmo tendo ali, abrindo mão de algumas coisas, eu quero viver acima daquele patamar. Então, acho que essa obsessão por fugir do padrão sempre me incomodou e eu sempre usei isso como combustível para acelerar aí a minha liberdade e as minhas conquistas.